Olá, eu sou Cecília e esse é o VitaliCast, um podcast de conversas que transformam pessoas comuns em pessoas cada vez mais saudáveis. Esse é o nosso episódio de número 10, que vai finalizar e fechar aqui esta temporada do nosso VitaliCast. O tema de hoje é um manual de volta para casa. As 6 chaves que sustentam uma vida. Se tem uma frase que ficou na minha cabeça, rodando em todos os episódios e nessa temporada, foi voltar para casa. E aí, toda vez que eu penso em voltar para casa, eu fico me questionando o que, quando e onde. Mas, ao mesmo tempo, não é voltar para uma casa de endereço. Não é voltar para uma casa física, é voltar para a casa que está dentro de nós. Ao longo desses episódios, eu falei de muita coisa. A gente falou de ancestralidade, falamos sobre a estética, falamos sobre cuidado, falamos sobre esse marketing médico que muitas vezes nos afasta de um cuidado real. Falamos também sobre a beleza, sobre o sorriso, mas de tudo que nós falamos, aquilo que marcou bastante em mim foi esse retorno para casa. Foi, na verdade, perceber que a gente se perde quando a gente esquece do básico e a gente se encontra quando a gente se aproxima do essencial. E nesse último episódio, eu quero te dar um manual. Um manual sem enfeite, um manual assim, pé no chão, com coisas simples, mas eficazes, para que você coloque na sua rotina e isso transforme você enquanto ser humano, da sua vida até a sua alma. Eu vou aqui abrir uma porta de cada vez. E você não precisa abrir todas as portas no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma hora. Mas escolha uma chave para que você gire e a porta se abra e você encontre um caminho por vez. Tudo bem? E essas portas a gente vai abrir com as 6 chaves. As chaves que, na verdade, eu também considero pilares da saúde. E eu quero que você pegue essas chaves e, na verdade, também se pergunte qual delas está enferrujada em você. A primeira chave é a chave da alimentação. Porque a comida, minha gente, a comida é o nosso primeiro ato de cuidado do dia. É a primeira coisa que você vai fazer depois de acordar. Claro que tem gente que toma o seu banho, né? De fato, desperta. Mas logo em seguida você vai se alimentar. E eu gosto de pensar na comida também como mensagem. Mensagem no sentido de, quando você come com presença, quando você come com atenção e com cuidado, você está dizendo para o seu corpo, eu me importo, eu cuido de você. Mas quando você come com pressa, com agonia, sem o cuidado com aquilo que você de fato está ingerindo, é como se você estivesse dizendo para você mesma, isso aqui tanto faz. Então, no tanto faz, a gente já começa a ver o descuido que pode se iniciar desde o início do seu dia. E a comida é a base. Ela é a base do nosso sustento. Eu costumo dizer no consultório, perguntar aos meus pacientes se eles conhecem alguém que não come na vida, que se alimenta de luz. E eu tenho certeza que ninguém conhece. Porque não é possível, a gente precisa se alimentar. A gente ainda não aprendeu a viver de fotossíntese. Então, quando a gente pensa em comer, em se nutrir, é interessante que a gente reflita no voltar para casa através da nutrição vai ser aquele ato de reduzir cada vez mais o açúcar como anestesia emocional. Vai ser o consumir cada vez menos produtos industrializados. Vai ser olhar para o seu prato e buscar cor, buscar variedade. Vai ser você pensar em ingerir cada vez mais comida de verdade. É cada vez mais a proteína que sustenta, não aquele hambúrguer que você compra no supermercado. É você pensar em colocar mais fibra, você se hidratar de forma constante. Pode colocar uma meta aí de no mínimo 2,5 litros de água por dia,
ou mais. Isso vai depender do seu peso. Mas se você fizer 2,5 litros, tenho certeza que já vai ser melhor do que o que você pode estar fazendo hoje. Então pense que a alimentação não é só dieta. Alimentação e comida também é cuidado. A segunda chave é o movimento, porque o nosso corpo é casa, mas é uma casa que precisa estar em circulação. O movimento, ele é essencial para o corpo humano. E eu quero já começar desmistificando aqui que, na verdade, a gente não tem que se movimentar como punição. Vou ter que me exercitar porque eu comi demais. Vou ter que me exercitar porque estão todo mundo dizendo que eu sou sedentário. Não, não é por isso. Mas é porque uma máquina e uma potência divina como o nosso corpo, ela não merece estar estagnada diante do potencial que ela tem quando ela está em circulação. Então, o movimento, ele também é a linguagem do seu corpo. É uma forma de você se expressar. É uma forma de você dizer para você mesma: eu estou presente aqui no mundo. E esse movimento vai vir de tudo que você vai fazer no seu dia. Vai vir na atitude de você escolher, ao invés de ir de elevador, subir de escada. Vai ser em você começar se movimentando através de um exercício físico programado, daquilo que você quer, daquilo que você gosta. Esquece a modinha de quem está correndo, esquece a modinha do CrossFit e começa a fazer aquilo que você se identifica. Pode ser a corrida, pode ser o CrossFit, mas pode ser uma dança, pode ser natação, pode ser a musculação. Faça alguma coisa. Movimente o seu corpo e movimente o seu corpo diariamente. A gente já está vivendo num mundo que nos permite ficar sentado demais, parado demais e sem movimento. E um corpo sem movimento é um corpo enferrujado. A terceira chave é o sono, aquele sono reparador e de qualidade. E aqui já entra algo que a gente negligencia muito, porque ninguém aplaude alguém por estar dormindo, não é verdade? Porém, o sono é o nosso local de reparo. É no silêncio da noite que o seu corpo ele faz um próprio detox. E quando a gente negligencia isso, a gente negligencia a faxina que a gente está fazendo dentro da nossa própria casa. Só que numa era que idolatra produtividade, que idolatra performance, dormir parece se culpar por não estar vivendo. Não é verdade? Mas lembre que voltar para casa no seu sono é, na verdade, respeitar a sua hora de desacelerar. É respeitar a sua hora de se reparar. É respeitar e criar um ritual simples dentro do seu templo sagrado, que é o seu corpo. Então, para começar, sempre à noite, tente deixar a menor quantidade de luzes ligadas dentro de casa. Tente não pegar no celular próximo da hora de dormir. Se for preciso, coloque uma música para poder acalmar e você entrar em sintonia com uma energia mais pacífica. Existe ainda, hoje em dia, muito difundido, as suplementações, como por exemplo a da melatonina, ou um chazinho de camomila, extrato de passiflora. Tudo isso vai ajudar você a ter um sono mais reparador. A quarta chave é o gerenciamento do estresse. Quando a gente gira essa chave, a gente diz para nós mesmos: eu vou começar a cuidar de você com mais parcimônia. Porque, na verdade, no mundo em que a gente vive, de extremo, caos, velocidade, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso, são muitas informações, é muita luz, é muito carro, é muita buzina. Gerenciar o nosso estresse se tornou fundamental. Porque esse estresse que a gente vive hoje, ele não fazia parte da nossa ancestralidade. A gente não tinha toda uma vida que a gente tem hoje há, por exemplo, 50 ou 100 anos atrás. Ou vocês esqueceram que o uso frequente e intenso das redes sociais é algo que veio acontecendo dos últimos 10 anos para cá. Então, voltar para casa através do gerenciamento do estresse é você começar a cuidar de você através de um simples banho de sol pela manhã. É você
Se permitir entrar em contato com a natureza uma vez por semana, se você mora em uma cidade grande. Ou ainda é você respirar antes de falar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de controlar conscientemente a nossa respiração. Então, a gente pode usar ela ao nosso favor. Todas as vezes que vier um momento muito grande de estresse, lembre que você respira e respire de forma consciente. Puxe o ar pelo menos por 2 segundos, solte pela boca por pelo menos 2 segundos, puxe novamente e solte. Isso faz parte do gerenciamento do estresse. Ou ainda, a gente pode pensar em gerenciar o estresse como a redução dos ruídos que a gente vive hoje em dia, a redução das notícias, a redução da exposição às redes, a redução da exposição a telas. Isso faz parte também de gerenciar o estresse que existe em você. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida e no consultório, é que o nosso corpo, ele não adoece só no que falta, ele também adoece no que sobra. E quando sobra o estresse, a ansiedade, a agonia, a tensão, o seu corpo pode recair em um adoecimento. Então não se permita, afinal, como nós já dissemos aqui, são gestos simples para você abrir a chave do gerenciamento do estresse. A quinta chave é a socialização. E ela é uma das mais subestimadas, porque não é vendável. No mundo hoje em que tudo é produto, em que tudo é divulgação, em que tudo é marketing e que tudo parece estar conectado, não existe nenhum produto que supere o impacto de uma relação verdadeira. E esses episódios todos que nós tivemos aqui nessa temporada falou muito sobre essência. E não existe nada mais verdadeiro na essência do que ser visto, do que ser notado, do que pertencer, do que ser acolhido. E tudo isso faz parte de um processo de socialização. Afinal, é difícil a gente ter tudo isso vivendo sozinho. Só que o mundo moderno, ele tem uma armadilha, que é o excesso de conexão, mais a pouca presença real, verdadeira. A gente conversa, mas não se encontra. A gente responde, mas não escuta. A gente comenta, mas não sustenta o que a gente comentou. E o voltar para casa da socialização é simples e profundo. Tente buscar ter 2 ou 3 relações que te façam de fato respirar. Busque um local em que você não precisa estar o tempo inteiro performando. Se permita conhecer pessoas novas e desvendar personalidades novas. Conviver com pessoas diferentes, mas com aquelas que também te agradam muito. E por último, mas não menos importante, se permita pedir ajuda. Porque quando a gente busca, alguém responde. E se permita também ser a pessoa que estende a mão quando alguém te pedir uma ajuda. A saúde, ela também mora naquela pergunta de como você está? Mas um como você está de verdade, não é só para introduzir uma conversa no WhatsApp. Então, não esqueça que socializar também faz parte de viver bem e com saúde. E a sexta chave é a espiritualidade. E eu não estou aqui falando de religião. Não, eu estou falando de divino, de essência, de sentido. Porque a espiritualidade é quando você se conecta com algo que está além de você, com algo que é superior. E aí as crenças serão diversas. Pode ser uma crença no cristianismo, pode ser uma crença no budismo, pode ser uma crenças, mas creia em alguma coisa. A espiritualidade é a pergunta que vive dentro da gente. Por que eu estou vivendo do jeito que eu estou? Por que eu estou fazendo o que eu estou? São os nossos questionamentos. E aí, a gente pode buscá-los em algo divino, sagrado e externo a nós. Afinal, quando a gente está naquelas fases de perder o sentido, a gente acaba se voltando para o que é o excesso. O excesso de controle, o excesso de angústia, o excesso de ansiedade, os excessos que existem na vida. Então, quando a gente se perde, a gente precisa voltar a um caminho. E este caminho é a espiritualidade como um fio que costura todas as contas de um colar.
e une todas as coisas. Algo divino, algo sagrado. E no final, eu acho que essa temporada ela faz essa proposta pra gente. A proposta da gente voltar para o que é ancestral, como uma lembrança que nos sustenta, como uma casa que estava esquecida, mas que agora está recém-descoberta. E aqui nesse sentido, voltar para casa na espiritualidade é, na verdade, você questionar em você o que há de mais divino. É aquele silêncio que você deve fazer nas pausas que você não está se dando na vida. A espiritualidade está em você agradecer por alguma coisa, está em você pedir ajuda a algo superior. A espiritualidade está na crença que você tem, na fé em algo ou em alguma coisa. Está também na prática de você ritualizar algum pedido, uma oração, um canto, uma reza, para que você se lembre que você não é só tarefas. E aí, eu não tenho dúvida de que você vai lembrar que existe vida para além do desempenho, existe vida para além da cobrança, existe vida para além das metas. Então esse foi o nosso manual de volta para casa, com 6 chaves, 6 pilares, 6 maneiras de você redescobrir o que é essencial, o que é simples, o que é básico e o que é primordial. E eu queria fechar com uma imagem. Não é sobre você arrumar uma casa inteira em apenas um dia. É sobre você ir arrumando os cômodos e abrindo, destrancando uma porta de cada vez. Então escolha e me diz nos comentários qual porta você vai destrancar hoje. A porta da alimentação, a porta do sono, a porta do movimento, a porta do gerenciamento do estresse, a porta da socialização ou a porta da espiritualidade. Se esse podcast fez sentido para você e essa temporada do VitaliCast te tocou de alguma forma, compartilha com um amigo, com familiares e faz alguém também voltar para casa como você.